Então, meninas, a gente está estudando o livro de Tiago, né, a carta de Tiago, e hoje a gente vai estudar o capítulo 3. Então, se alguém tiver com a Bíblia aí perto, quiser abrir, vamos ler alguns versículos do capítulo 3 e vamos meditar, né, porque a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende. E o aprendizado da palavra de Deus hoje, como Catiele falou, ele é muito difícil de ser colocado em prática. Porque se existe uma coisa difícil de refrear, é a língua. É muito difícil. Mas, em espírito de oração, a gente pede a Deus que ele nos ilumine. Já foi feita a oração, mas nós vamos orar novamente. Então, vamos pedir a Deus que nos ilumine mais uma vez. Querido Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que temos de abrir a tua santa palavra. Eu te peço que o Senhor, além de colocar na nossa mente a importância, também nos ajude a praticar ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da nossa vida. Que a gente tenha essa sabedoria dada pelos céus para usar as nossas palavras conforme o que te agrada. Abençoa cada uma, que o Espírito Santo do Senhor, a tua santa palavra, encontre, Senhor, espaço em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, Tiago, capítulo 3, eu vou ler alguns versículos e começa dizendo assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Eu vou parar por aqui, eu li até o versículo 9, e eu queria tirar algumas lições práticas nessa manhã, porque a gente vai, com certeza, enfrentar alguns desafios ao longo do dia. Principalmente quem tem filhos, né? Quem é casado, vai enfrentar alguns desafios em casa. Eu acho, na minha visão, é mais fácil a gente controlar a língua com os de fora. A gente tem um cuidado maior, a gente tem uma paciência maior, a gente não costuma agir tanto por impulso. Tem pessoas que agem por impulso, claro, mas é mais fácil. Mas quando é em relação aos nossos, dentro de casa, quando a gente lida com crianças, adolescentes, com o marido, às vezes não é tão fácil colocar em prática. Então, por esse motivo, eu gostaria de tratar algumas lições que eu retirei do capítulo 3 de Tiago, esses versículos que a gente leu até aqui. A primeira lição que eu retirei é que a língua é uma coisa tão pequenininha, mas extremamente poderosa. Ela tem a capacidade de construir e de destruir. Com a língua, com as nossas palavras, a gente pode elevar uma pessoa, mas a gente também pode rebaixar a pessoa. A gente também pode diminuir a pessoa. Há quem diga até, eu não sei se vocês concordam com esse ditado, mas há quem diga que prefere um tapa do que uma palavra dura. Eu não concordo. Eu acho que quando qualquer relacionamento ele chega ao ponto de ter uma agressão física, é porque ele já chegou num nível muito baixo. Acabou todo o respeito.
Mas, quando as pessoas falam isso, elas querem dizer que as palavras, elas têm o poder de ferir profundamente. Elas têm o poder de ferir, de ir lá naquele lugar do coração que muitas vezes a gente não consegue ir de outro jeito. E uma palavra dita em um momento errado, ela pode ir lá no mais íntimo do coração e despertar terríveis sentimentos. Quem é a mulher que não se sente muito mal quando o seu marido usa as suas palavras para compará-la com outra? É terrível. Quando compara, por que você não é como fulano? Por que você não faz isso como ciclano? É terrível. Então, isso causa muita mágoa. E hoje, muitos relacionamentos, quando eu cito, por exemplo, casamento, muitos estão destruídos. O marido e a esposa vivem dentro do mesmo lar, mas eles não, o casamento não existe mais, ele está destruído por causa, muitas vezes, de palavras ditas de forma que causam terríveis mágoas ao coração. Então, a língua é muito poderosa. Ela é pequenininha, mas ela é muito poderosa. A primeira lição é justamente essa. Pergunte, é uma reflexão, na verdade. Pergunte a si mesmo se suas palavras vão construir ou destruir. Como Tiago colocou aqui no capítulo, a língua ele considera como um órgão muito pequeno do corpo, mas que é capaz de dirigir todo o corpo. Assim como o leme dirige um navio tão grande, uma coisa tão pequena dirige um navio tão grande, assim é a língua. A gente precisa ter cuidado ao longo do dia, quando as dificuldades vierem, como usar as palavras, porque as palavras que a gente usa podem causar inimizades, elas podem causar intrigas. E observem, achei muito interessante isso, que Tiago, ele usa aqui o lado negativo. Ele fala muito pouco do lado positivo da língua. Por que será que Tiago está falando tanto, trazendo tanto à tona no capítulo 3, só o lado negativo da língua? Porque raramente, eu acho que vocês concordam comigo, raramente, no momento de raiva, no momento de impaciência, alguém vai dizer uma palavra para abençoar, para elevar, para exaltar a outra pessoa. Normalmente, a gente usa palavras para denegrir, para humilhar, para rebaixar. O ser humano é assim. Por isso que a língua é tão perigosa. E tem destruído a autoestima, destruído relacionamentos, destruído o que tem de bom nos nossos filhos, muitas vezes, como muitos pais chegam para os filhos e dizem palavras extremamente duras, se sentem no direito de dizer, porque é pai, é mãe, e dizem palavras extremamente duras, sem nem pensar, e deixa a criança, e deixa aquela pessoa triste, desanimada, como se sentindo incapaz. Eu tenho duas ilustrações, não sei se eu vou conseguir contar as duas, mas a primeira ilustração, que eu achei muito interessante, é de uma criança, que ela tinha uma dificuldade muito grande em matemática. E ela foi crescendo, né, estudando ao longo dos anos, mas ela sempre tirava notas muito baixas em matemática. Quando ela chegava em casa, que ela dizia à mãe, mamãe, hoje teve prova de matemática, e eu tirei nota baixa. Aí a mãe dizia assim para ela, minha filha, você é burra igual a mim, não adianta, eu nunca aprendi matemática, você puxou a mim, você é burra igual a mim, você não vai conseguir aprender. Eu também nunca aprendi. E aquela criança foi crescendo com aquele sentimento, eu não consigo aprender. Eu puxei a minha mãe, ela nunca conseguiu aprender matemática e eu também não consigo. E sempre que chegava e comentava qualquer coisa da matemática, que tirou nota baixa e tudo mais, a mãe sempre vinha com aquelas mesmas frases. E se estivesse conversando com outras pessoas, a mãe dizia, olha, minha filha é muito boazinha, ela é uma boa aluna, mas na matemática ela puxou a mim, burra como eu. E a mãe não entendia que essa palavra trazia um sentimento tão negativo na sua filha que ela mesma colocou um bloqueio, dizendo, eu sou burra, eu não consigo aprender. Até que um dia, ela já estava estudando lá no ensino fundamental, oitavo, nono ano, por aí, ela recebeu uma visita dos avós dela que moravam em um outro lugar. Como eles moravam muito distantes, eles vieram passar uns dias na casa da filha, da mãe dessa menina, né? Vieram passar uns dias. E
aconteceu justamente naqueles dias que eles estavam lá, que ela fez uma prova, e quando chegou em casa, a avó perguntou, minha filha, e aí, como foi suas notas, como foram suas notas nas provas dessa semana? E ela disse para a avó, eu me dei bem nas outras matérias, mas em matemática eu fui muito mal. Aí a mãe dela respondeu de lá, ah, mamãe, não adianta, essa menina é igual a mim. Ela é boa nas outras coisas, mas ela é muito burra em matemática, ela nunca vai conseguir. Aí a avó dela disse, não, o que é isso? Não fale assim dela. Aí olhou bem nos olhos dela e disse, você não é burra. De jeito nenhum, você não é burra. Você é completamente capaz de aprender como qualquer outra pessoa é capaz de aprender. Se você tem uma dificuldade maior em matemática, você precisa se dedicar mais do que você se dedica aos outros. Você precisa estudar mais, fazer mais exercícios, procurar o professor, mas você não é burro. Vocês acreditam que essas simples palavras elevaram tanto a autoestima dessa menina? Ela passou a acreditar, a partir daquele momento, que ela seria capaz. E passou a buscar, a estudar, tirar dúvida com os professores. E, a partir daquele momento, as notas dela começaram a subir. E, ao longo dos anos em que ela ia estudando, ela desbloqueou a dificuldade terrível que ela tinha e ela se apaixonou pela matemática. É muito interessante isso, eu achei muito interessante. Ela se apaixonou pela matemática de um jeito que, quando ela terminou o ensino médio, ela fez faculdade para ser professora de matemática. Quem diria? Aquela menina que ouviu ao longo dos anos que era burra, que era incapaz, por causa de palavras de incentivo que ela recebeu da avó, conseguiu destravar um bloqueio que havia dentro de si e se tornou professora de matemática. A coisa mais improvável da vida daquela menina é que ela conseguisse ser professora de matemática. Eu acho que vocês concordam com isso. As palavras, elas podem elevar a pessoa. A pessoa começa a entender que ela é capaz de fazer algo mais do que aquilo que ela está fazendo. Porque muitas vezes, por ouvir coisas, somente coisas negativas, aquilo cria um bloqueio, e cria mesmo. Hoje tem inúmeras pessoas indo para psicólogos, até para psiquiatras, porque sofreram abusos psicológicos do pai, da mãe, de um familiar, dizendo que ela não valia nada, que ela não prestava para nada, que não sabia fazer nada. E hoje tem um bloqueio tão grande que precisa da ajuda de um profissional para tentar sair daquela situação, porque ela aprendeu ao longo da vida que não serve para nada. E a gente tem que ter cuidado. Nós costumamos muito. Eu mesma, eu tenho 3 filhos, e eu peco nisso. É muito triste admitir, mas peco. Eu acho que vocês, mães, lá e cá também pecam nisso. Quando um filho faz alguma coisa errada e a gente diz, você é muito desorganizado. Meu Deus, eu digo isso com as minhas meninas às vezes. Você é muito desorganizado, você tem que aprender a se organizar melhor. Fulana de tal é muito elogiada porque é muito organizada e tudo. Eu tenho certeza, eu sei que é um pecado que eu cometo, mas essa não é a melhor forma. Não é. Não é a melhor forma de tratar a criança, de tratar o adolescente. Não é a melhor maneira de se dirigir para eles. A gente pode ensinar com paciência, mas usar palavras diferentes. Porque tem pessoas que dizem, não, essa é a geração do mimimi, não se pode dizer nada que tudo ofende. Mas a gente tem que entender que existem palavras que ofendem mesmo, que ao invés de levantar, diminuem mesmo. E a pessoa começa a acreditar que não é realmente capaz, que não sabe fazer. Isso é uma coisa muito, mas muito complicada, é muito importante que a gente tenha palavras que elevem. Então, demorei muito tempo nessa primeira lição, mas esse é o primeiro ensinamento que eu tiro aqui de Tiago. A gente perguntar a si mesmo, é uma reflexão, na verdade, perguntar a si mesmo se as nossas palavras ao longo do dia, elas vão destruir ou elas vão construir. A segunda parte que eu tirei aqui é que a língua, ela pode ser é bem parecida com a primeira, mas que a língua pode ser uma fonte de bênção e também pode ser uma fonte de maldição. Eu não li o restante do versículo, mas eu vou ler agora. Agora é o versículo 10. Com ela bendizemos o 9.
Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Esse poder que nós temos na língua de ser bênção ou de ser maldição é um poder muito grande, porque de uma mesma boca pode sair palavras de bênção que elevam, que ajudam a vida espiritual do nosso irmão a crescer, mas também pode sair palavras de maldição que fazem o irmão cair. Claro que a gente sabe que muitas pessoas não têm um impacto muito grande com o que ouvem. Por exemplo, o meu marido tem essa característica. Ele não sente um impacto muito grande com o que ouve, não. Ouve alguma coisa negativa, daqui a pouco esquece. Já tem outras pessoas que levam para dentro de si e guardam durante muito tempo. Então, a gente precisa entender que nem todo mundo é igual. Não é porque alguém fala comigo e aquilo não causa um impacto muito grande que eu preciso achar que todo mundo é do mesmo jeito. Nem todo mundo é igual. Então, as palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras de bênção. Mesmo em meio à queda, mesmo em meio ao pecado, a gente precisa abençoar outra pessoa, dizer palavras que confortem ela, que elevem ela. Eu me recordo agora da segunda ilustração, vou contar logo agora, porque pode não dar para contar mais para frente, agora foi uma mulher que foi procurar o pastor da igreja que ela frequentava. E aquela mulher, ela disse para o pastor que estava muito triste, porque o marido queria se divorciar. E para vocês verem a situação, é uma situação muito comum. Ela era casada com ele somente há 3 anos. Era um casamento muito recente, não tinham filhos ainda. Ela só tinha 23 anos, se casou com 20. O marido só tinha 26, se casou com 23 anos. Eles estavam, digamos, ainda em lua de mel, no início do casamento. 3 anos é muito pouco. Nem criança havia ainda, nem filhos tinham ainda. E ela chegou para o pastor preocupada, porque em tão pouco tempo do casamento, o marido já queria se separar. Aí o pastor perguntou se havia tido adultério, traição. E ela disse, não, pastor, não. Eu acredito muito que não tem. Meu marido não mudou, ele vem para casa sempre nos mesmos horários. Ele disse, mas alguma coisa está acontecendo. Um casamento tão recente, 3 anos apenas, já está querendo, o marido já está querendo terminar. Aí o pastor disse, você pode me dizer, então, como é o dia a dia de vocês? Aí ela começou a contar. O único problema que a gente tem em casa, pastor, só é um problema. O meu marido não faz as coisas do jeito que eu quero. Ele não faz do jeito que eu quero. Então, como ele não faz do jeito que eu quero, eu reclamo. Se ele até tira a toalha do banheiro e coloca no varal, na lavandaria. Mas ele não deixa a toalha ajeitadinha, ele deixa torta. Eu detesto, pastor. Olha, isso me dá um nervoso, porque eu sou extremamente organizada. Eu gosto de tudo no devido lugar. Então, eu reclamo ele. Se eu sair da cama primeiro que ele, quando ele levanta, ele até tem o cuidado de arrumar a cama. Mas ele deixa o lençol torto. E isso me deixa com os nervos à flor da pele. Quando ele chega do trabalho, ele não deixa o sapato jogado. Ele coloca lá no cantinho. Mas ele deixa de todo jeito. E isso me dá um nervoso muito grande. Aí o pastor entendeu tudo. Entendeu tudo. O casamento estava acabando porque aquela mulher era extremamente reclamona e o marido não estava aguentando mais. Ele não estava mais suportando uma pessoa que reclamava o tempo todo, só tinha palavras de reclamação. Só saía não saía nenhuma palavra para abençoar, nenhuma palavra de elogio. Só saía palavras negativas da boca dela. Só saíam palavras negativas. Tudo era muito negativo. Ele não estava suportando mais. O pastor nem precisou conversar com ele. Ele entendeu na hora que a casa, o lar daqueles dois, tinha se tornado um lugar pesado para o marido. Todos os dias que ele voltava do trabalho, ao invés de encontrar um lugar de paz, de aconchego, só ele e a esposa, sem estresse nenhum, lugar para passar momentos bons ao lado da esposa, ele encontrava um lugar em que parecia que ele estava pisando em ovos.
tudo que ele fazia era motivo da esposa reclamar e ele não estava mais aguentando. Aí, o pastor fez uma coisa, eu acho que alguns de vocês já ouviram essa história. O pastor fez uma coisa muito interessante, teve uma sabedoria, ele não deu nenhum conselho para ela, porque ele entendeu que talvez nesse momento ela ia sempre jogar a culpa para o marido e os conselhos que ele desse não ia servir. Aí ele disse o seguinte: irmã, olha só, eu tenho um remédio aqui, eu não vou dizer nada, eu só tenho um remédio, eu preciso que você tome esse remédio. Ela está certo, pastor, eu faço qualquer coisa para o meu casamento não acabar. Aí o pastor entregou uma garrafa com um líquido transparente. Ele disse: olha, toda vez que o seu marido chegar e ele fizer qualquer dessas coisas que você sente vontade de reclamar, você vai colocar um pouquinho desse líquido na sua boca, mas não engula, de jeito nenhum. Esse remédio não é para engolir, é para deixar só na boca. Passado ali uns 5 minutos, aí você pode cuspir, não engula não. Ela está certa, pastor, eu vou seguir a sua orientação ao pé da letra e vamos ver se vai dar certo. Passado um mês, volta a mulher e o pastor diz: e aí, irmã, como foi? Como está sendo durante esse mês? Aí ela disse: pastor, eu nunca vi uma água não, ela não sabia que era água. Eu nunca vi um remédio tão milagroso, nunca vi, pastor. Que remédio milagroso é esse? O Senhor me deu, não cobrou nada por ele, e o meu casamento está salvo. Acredita que o meu marido não falou mais em nenhuma vez se separar? Agora, por favor, pastor, mate minha curiosidade. Vocês sabem que mulher é muito curiosa, né? Mate minha curiosidade e me diga, que remédio tão milagroso é esse? Aí o pastor disse: irmã, não é remédio nenhum, é apenas água. É porque toda vez que você ia falar, que você colocava água na boca, impedia que as palavras de maldição e de reclamação saíssem. A partir do momento que as palavras não saíam, você começou a despertar no coração do seu marido um outro sentimento, como se você estivesse satisfeita. Passado alguns minutos, aquelas palavras você não sentia mais vontade de dizer. Foi só isso que aconteceu. E aquela água milagrosa salvou um casamento. Obviamente que todas vocês sabem que isso é só uma ilustração, né? Não aconteceu exatamente desse jeito. Mas é uma ilustração que ela tem uma verdade enorme, uma verdade grandiosa. Se a gente conseguir se segurar, se a gente conseguir se segurar nos primeiros minutos em que a gente sente aquela raiva, aquele primeiro impacto, com vontade de reclamar, com vontade de soltar os cachorros, como diz aquele ditado, naquela pessoa, se a gente conseguir se segurar nos primeiros minutos, com certeza a gente vai conseguir se acalmar. Porque Flávia não está aqui, mas se ela tivesse, eu ia até pedir para ela falar nesse momento. Eu acho que a psicologia diz alguma coisa sobre isso. Esses primeiros momentos em que a gente quer agir por impulso. Quando a gente se controla, a gente consegue controlar tudo. Porque a raiva, aquela raiva que a gente sente, aquela vontade de reclamar, aquela vontade de revidar com palavras, ela passa. Acho que vocês concordam comigo, que com o passar do tempo, ela passa. E a gente acaba se acalmando, se a coisa não for feita exatamente naquele momento. Se a gente se segurar nos primeiros momentos, ela vai passando. E é justamente isso que eu vejo aqui na segunda lição. A nossa língua, ela precisa ser usada para abençoar. Abençoar. E não amaldiçoar. A nossa língua precisa ser usada para dizer palavras que animem a outra pessoa. Vocês já pensaram numa coisa como essa? Vamos trazer agora um pouco para os nossos casamentos. Se o marido dessa mulher da história, ele já faz coisas que normalmente os homens não fazem. Tirar uma toalha e colocar num varal, forrar uma cama, se levantar por último, guardar o sapato no lugar, já é uma bênção tão grande, mesmo que a coisa não esteja feita exatamente como a pessoa quer, mas já é uma bênção tão grande, já era motivo de elogio. Aí a pessoa ainda procura coisa para reclamar. Meninas, irmãs, nós, infelizmente, somos assim. Acho que é o pecado que habita em nós. Normalmente, a gente nunca está completamente satisfeito. Nunca está
totalmente satisfeito e começa a reclamar e dizer palavras que muitas vezes acaba trazendo tristeza a outra pessoa. Não, mas é homem não se importa muito com isso. Quem se importa mais com isso é mulher, quem se importa mais com palavras é mulher. Não, não é assim. Não é assim. Claro que nós somos mais sensíveis. E palavras ditas magoam muito a gente, né? Em relacionamento, com o marido e tudo mais, magoam muito. Mas os homens também são seres humanos, que precisam ouvir palavras de ânimo, palavras que levantem a autoestima deles. É muito triste eu passar uma vida inteira ouvindo sempre só coisas desagradáveis, só coisas ruins, só coisas negativas, passando na cara, coisas que aconteceram no passado. Nós, mulheres, temos uma tendência muito forte para fazer isso. E isso destrói muito, porque tira, muitas vezes, aquele sentimento bom que está existindo no casamento, relembrando coisas que aconteceram lá atrás, que já eram para estar esquecidas, já eram para estar enterradas. E ao invés de usar palavras de bênçãos, usando palavras de maldição. Isso é muito sério. Quando se trata de cristãs que aprendem de Cristo Jesus, como a própria palavra de Deus diz, que a gente deve ter o mesmo sentimento que teve em Cristo, a gente peca muito nesse sentido. E precisamos pedir a Deus, Senhor, por favor, como tem um versículo lá em Salmo, vigia a porta dos meus lábios. Eu não sei onde está escrito agora, mas vigia a porta dos meus lábios, para que eu saiba falar a forma correta, no momento certo. Tem um versículo que fala assim, que todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Ouvir mais e ter cuidado na forma de falar. A última lição que eu quero tirar nessa manhã se encontra nos versículos do 13 ao 16. Deixa eu abrir aqui. Tiago 3, se vocês quiserem abrir. 13 a 16 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Olha aqui, eu vou parar aqui. Olha que importante, que a gente tem que mostrar a sabedoria em mansidão, ou seja, as palavras, principalmente a mansidão, ela é muito demonstrada pelas palavras que a gente diz. Então, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre pela mansidão. Hoje, daqui a pouco, algumas vão sair para trabalhar. Eu trabalho tarde e noite, mas a maioria já vai sair para trabalhar agora. Talvez vocês vão se encontrar com pessoas complicadas lá no trabalho, lidar com aquela pessoa difícil, mas esse é o momento de colocar em prática o que a gente está ouvindo, porque não adianta de nada ouvir e entrar por um ouvido e sair pelo outro, chegar lá e falar as coisas que vierem na mente, dizer de todo jeito, isso é muito perigoso. Se a gente é sábio e inteligente, tem que mostrar com sabedoria de mansidão. E isso a gente faz com as palavras que a gente usa. Muitos ambientes têm muita fofoca, pessoas que falam mal uns dos outros, dos irmãos da igreja, do próximo, de uma forma geral. Isso existe muito quando a gente trabalha com muitas pessoas. Mas o cristão, ele vai ser o sal, que vai ser diferente, ele vai dar o sabor ali naquela situação. Ele vai ser o sal que ele se destaca. O sal, ele sempre se destaca no alimento. O cristão vai ser assim. E como o cristão vai ser sal? Através das suas palavras. Como o apóstolo Paulo fala, que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal. Esse sal que ele dá um sabor diferente. A gente vai ter cuidado, não vai denegrir a imagem de ninguém, não vai fofocar com o nome de ninguém, vai ter sabedoria se ver que alguém está falando de outro, de certa forma, tentar diminuir o que a pessoa está dizendo, defender a outra pessoa, porque Cristo agiria dessa forma. Cristo jamais seria fofoqueiro, Cristo jamais foi fofoqueiro, Cristo jamais foi reclamão, Cristo jamais
rebaixou ninguém. As palavras mais duras que ele falava, Ellen White diz isso, as palavras mais duras que ele falava, quando ele disse para os fariseus que eles eram hipócritas, sepulcros caiados, eu acho muito interessante quando ela fala que ela estava recheada de amor. Eles nunca sentiram de Cristo acusação, eles sentiram de Cristo repreensão, é diferente. Acusação é quando você está rebaixando o outro. Repreensão feita com amor é quando você diz a verdade, mas você quer erguer a pessoa daquela situação. Você quer tirar ela da situação. Cristo não queria que os fariseus continuassem sendo hipócritas, sepulcros caiados. Cristo queria que eles aceitassem o seu evangelho de amor e tivessem uma vida transformada. Então, ele falava de uma forma dura, mas com o objetivo de resgatar. E alguns foram resgatados. E é isso que a gente precisa fazer no dia de hoje. Com os nossos filhos, com o nosso marido, com as pessoas que trabalham conosco. Se não for para dizer palavras que abençoem, que a gente fique calado. É essa mensagem que Tiago ele quer transmitir para nós. Então, irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas para que a gente consiga. Não vai ser fácil. Com certeza o inimigo das nossas almas, ele vai, talvez hoje, nos tentar mais ainda do que nos dias anteriores, já que a gente está ouvindo isso. Mas com a força do Espírito Santo, nós vamos ter sabedoria para ficar calado e para falar no momento certo e de acordo com a vontade do nosso Pai. Que Deus abençoe a cada um, dê o Espírito Santo a nós, assim, no nosso coração, para que a gente diga palavras de bênçãos que puxem outra pessoa para o céu e não façam ela descer para a perdição, mas que puxem outra pessoa para o céu. Que o nosso dia seja muito abençoado, com as mãos de Deus sobre nós e o Espírito Santo nos influenciando. Vamos orar? Querido e amado Deus, diante da tua maravilhosa palavra, em que o Senhor nos ensina tanto, nós só podemos te agradecer e render louvores ao teu nome. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque o Senhor nos ensina todos os dias. Eu te peço que o Espírito Santo esteja no coração de cada uma de nós, em nossos lares, e daqui a pouco, Senhor, quando a gente sair para as atividades, que vierem os estresses do dia a dia, as situações difíceis, que o Senhor coloque guarda na porta dos nossos lábios, para que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras de bênção, palavras que elevem o outro, palavras de compreensão e de paciência. Nos dá sabedoria, Senhor, para mesmo quando a gente disser a verdade que precisa ser dita sim, a gente fale com o mesmo amor que o Senhor teve quando falou, e possa assim elevar as pessoas para o céu e não rebaixá-las para a perdição. Eu te agradeço muito, porque o Senhor é o Deus paciente, o Senhor é o Deus rico em misericórdia. Nos guarda, Senhor, nesse dia, nos protege, nos ajuda a sermos luz e sal por onde a gente andar. Em nome de Jesus, amém.